Você está ouvindo o Mr. Play. A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So, he loses touch with reality and lives in a world of illusions. By thoughts, I mean specifically chatter in the skull, perpetual and compulsive repetition of words, of reckoning and calculating. I'm not saying that thinking is bad. Like everything else, is useful in moderation. A good servant, but a bad master. And all so-called civilized peoples have increasingly become crazy and self-destructive because through excessive thinking they have lost touch with reality. That's to say, we confuse science with the real world. Saudações, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Mr. Play, direto do site O Turno Livre. This is the beginning of meditation. Muito bem, meus queridos senhores e senhoras, jovens, velhos, crianças, adolescentes, toda a galera, gente boa que tá ouvindo, estamos de volta aqui com mais um episódio do Mr. Play. Hoje é um episódio um pouquinho diferente, deram a ideia aí pra gente fazer um episódio mais espontâneo, sem pauta preparada, apenas para gravar o nosso bate-papo. Muita gente faz isso hoje em dia, muitos podcasters fazem isso, fazem seus hangouts para conversar sobre qualquer coisa, monta a sala e começa a falar e a galera ouve, interage e, enfim. A gente decidiu fazer também, só que com edição. No caso não foi ao vivo, vai ser com edição agora que vocês podem ver, tanto é que eu estou sozinho aqui. A galera que participou vocês vão saber daqui a pouco. E também testando aí, né, um novo formato de podcast, um bate-papo, literalmente um bate-papo, uma conversa para vocês ouvirem e conversar com a gente sobre os assuntos debatidos, conversar com a gente no Telegram, conversar com a gente pelo Facebook, conversar com a gente por e-mail, por todos os canais oficiais aqui do Turno Livre. E claro, né, não posso deixar aqui de dizer, de apresentar a galera que participou com a gente. Participou comigo Felipe Canella e o senhor Sebastian Carlos Osebes, do Cerveja Barata, 3 Sonidos. E assim, é um teste, é um piloto. Vamos ver aí como é que vai ser a repercussão, vamos ver como é que vocês vão receber esse conteúdo. Falamos sobre diversas coisas, falamos sobre muitas coisas legais, muitos assuntos atuais também, polêmicos, talvez, né? Isso aí cada um é que vai julgar, mas esperamos que você goste. Certo, senhores? Então, sem muita enrolação, sem muita firula aqui, até porque não tem nem porque eu ficar enrolando. Então vamos lá, pega aí o seu Doritos, pega aí o seu Toddy, sua água, sua maçã, sua caixa de bis, bote seus fones e aproveite um belo papo de 1 hora entre 3 amigos. I'm not trying to put you down. It's an expression of you as you are. One must live. We need to survive, to go on. We must go on. O Mr. Play. Pergunta. A gente tá vivendo, isso é fato, um evento histórico, não tá? Tamo? Uhum. Tá sendo legal pra vocês ou não? Tá sendo irado, cara. Você não tem ideia. Tá sendo uma experiência.
Felipe falou que tava saudosista aí mais cedo. Acho que todo mundo tá saudosista, viu, Felipe? É mesmo, viu? Mas não de... Isso dá gatilho. Eu não sei... não me fala em gatilho, cara. Mas ô Sebastião, tu tem saudade de quê aí dentro de casa, direto? Sair pra trabalhar? É pior que dá uma saudade, né, bicho? Se eu tivesse trabalho, sim, né? Não, mas ó, esses dias eu precisei sair pra resolver uma coisa no banco. Saí acho que mais ou menos uma da tarde, 2. E foi legal, cara, pegar ônibus, assim, porque além de ser um horário diferente, né, a gente tá vivendo um tempo diferente. Peguei com pouca gente, peguei num horário que tá esquisito, parece domingo, todo dia parece domingo. Nas ruas, não tem pouca gente andando, e voltei pra casa cedo também, mas assim, eu fico pensando que quando a gente voltar à nossa rotina normal, aquele que você tem que cumprir horário, que você tem que acordar naquele horário, tem que dormir naquele horário, tem que ir, vai ser um inferno de novo, bicho. Eu não tenho tanta saudade desse inferno assim. Acho que a única coisa que me salva nesse inferno de horário de trabalhar é o podcast, né, que eu vou ouvindo ou lendo algum livro, assim. Porque se não fosse isso, bicho, puta, cara, é muito inferno, velho. Não sei se eu tenho tanta saudade assim, não, mas ficar em casa, no estilo home office também, cara, não... Eu lembro que um amigo meu na faculdade uma vez falou, ele fazia muito home office, né? E eu disse assim pra ele, cara, eu queria ser igual a você, assim, fazer trabalho em casa deve ser muito massa. Você tem sua geladeira ali, sua cama, bicho, mas não é assim não, né? Essa maravilha toda não. Existe um limite pra preguiça e pra ficar em casa, já foi ultrapassado faz tempo. Engraçado que no início do ano a gente tava pensando, esse ano vai ter pouco feriado. Olha só como são as coisas, Como esse né? ano é o ano que mais ia ter feriado emendado em fim de semana? Você acha, cara? Ontem, por exemplo, foi um feriado de sexta. Exatamente. A gente tá no meio de um feriado. Em Fortaleza, por exemplo, 13 de abril, feriado municipal. De qualquer jeito, a gente tá queimando todos os feriados, né? Porque, todos, né? Inclusive, a quarentena aqui em Fortaleza começou no feriado de São José, dia 18 de março, 18, 19 de março ali. Já era feriado, uma quinta-feira, velho. Pronto, fudeu. Pra quem tá de férias, hein? Em março, abril, começou, puta, perdeu, né, cara? Que férias malditas, né? Mas assim, eu não sei o que vocês pensam. Eu já andei pensando assim, já andei filosofando umas merdas assim quando eu era mais novo, e hoje em dia também, assim, sobre morte, sobre vida pós vida. Eu nem sei, na verdade, no que acreditar, mas eu já pensei, puta, como seria massa revisitar alguns momentos históricos, assim. Algumas coisas que a gente... Momento histórico que eu tenho... Não tenho saudade, mas acredito que muitas pessoas têm saudade. É do último título do São Paulo, né? Saudade de título. Olha aí. Momento histórico aonde? Momento pré... Nem foi histórico. Peraí, mas ó... Vocês estão zoando, mas foi um momento histórico. Por mais mal que pareça ser, foi em 2012 um título sul-americano, que foi o único título, se eu não me engano, que o time só jogou o primeiro tempo e foi campeão. Porque teve uma briga lá nos bastidores. O último título no do São Paulo foi em 2012? 2012, a sul-americano, a despedida do Lucas. Meu Deus, cara. Foda, né, cara? Não, mas assim, o corintiano já passou por isso também, né, meu filho? Você lembra o Campeonato Paulista de 77 que vocês ganharam? Depois de 300 anos sem ganhar porra nenhuma. Mas foi muito tempo. Então não me venha. Não me venha. Vocês falam isso, mas vocês esquecem que eu não vejo nada desde 93, né? De quê? De futebol? Título da seleção. É verdade, Argentina, é verdade. A Argentina foi o quê? Copa América 93? Copa América 93, cara. Último título oficial da seleção, porra. Caralho, chato, né? Passou tão perto em 2004 ali, né? Cara, chata essa situação pra caramba. É tempo demais, velho. Cara, mas ó, eu acho assim, eu tenho vontade, reviver momentos que já vivi, né? Seria massa se eu pudesse reviver ao vivo o título da Libertadores do Corinthians de 2012, cara. Da Libertadores e Mundial. Tá no estádio, quer dizer. No estádio, cara. Meu, tu viu em casa, né? Se eu vi, cara, a energia que foi aquele negócio aqui, no bairro onde eu moro, foi algo absurdo. Imagina no estádio, cara. E aquela Libertadores que foi salva pela mão do Cássio no jogo da semifinal com o Vasco. Não, o Cássio, assim, antes da gente entrar aí nessa restrição de futebol, o Cássio tava vivendo um período bem, bem ruim, cara.
Mas, tipo, o Cássio tem um mérito muito grande por muitos títulos do Corinthians. Porque ele, cara, ele fazia cada defesa surreal que, você olha e fala assim, mano, não é possível. Não é possível. Aquela defesa, cara, contra o Diego Souza, do Vasco, que bateu na pontinha dos dedos dele, cara. O que foi aquilo? É isso que eu tô falando. E a gente tinha presenciado 2 anos antes uma coisa parecida também no futebol. Foi na Copa da África, em 2010. O Robin, se eu não me engano, foi o Robin que ficou de cara com o Cacilhas lá na Holanda e Espanha. Sim, na final. O Cacilhas salvou com a pontinha do pé, cara. Esses momentos assim que eu tenho vontade de reviver, cara. Porque eu até hoje, às vezes, eu assisto finais assim de campeonatos marcantes, porque é muito legal, cara. É muito legal. E, inclusive os canais de TV de futebol estão fazendo muito isso agora, né? Estão reprisando jogos importantes. Sim. Vai ter amanhã o Penta. Um Penta amanhã vai ter. Isso, Brasil e Alemanha. Outro dia eu assisti Inter e Chivas, final da Libertadores 2010, né? Que o Inter ganhou, não foi? Nem lembro, eu nem vi o jogo todo, vi um pedaço, tava 1-0 pro Chivas. Foi. Gol do Juliano, parece, no final. Foi, não lembro. Sei que na final, eu não lembro, 2010 o Inter foi pro Mundial contra quem? Ele ia contra o Internazionale de Milão, né? Ia ser confronto épico, só que ele perdeu pro glorioso Mazembe, cara. Verdade. Caramba. Nossa senhora. Que diaba, o goleiro, né? O goleiro da dancinha lá Aquela dancinha sentada. Puta que pariu, cara. Vocês entraram no futebol, pô, vocês vão falar de futebol pra falar de nostalgia de futebol, é muito foda. Eu lembro que a primeira final de Mundial de Clubes que eu assisti foi São Paulo e Milan em 93. Porque em 92 eu já gostava do futebol, já gostava do São Paulo, mas eu lá sabia o que era Libertadores, o que era Mundial, era um moleque de 8 anos, não tinha essa informação toda aqui. E não tinha as informações que era disseminado como é disseminado hoje, né, na internet, não tinha adulto falando pra vocês essas coisas. E eu perdi São Paulo e Barcelona, mas São Paulo e Milan eu vi o primeiro tempo e parte do segundo, porque naturalmente o jogo era no Japão, era às 3 horas da manhã, mais ou menos o jogo terminava, eu dormi, né, pô. Dormi e acordei com o Milan lá, o Miller levantando o troféu, o Raí acho que nem tava mais, o Cerezo, caralho, velho, São Paulo, meu time foi campeão mundial, tudo massa. Muito foda. Engraçado que a gente tá falando de futebol, mas agora, por enquanto, só eu que trouxe a questão da seleção. Vocês estão falando de clube. Vocês acham que o futebol é mais clube, né? Cara, porque pra mim, assim, meio que acabou a questão da seleção brasileira em 94. Pra mim, em 94, puta, fazia um monte de tempo que o Brasil não ganhava o Mundial. Quando ganhou, foi o máximo, né? E depois, bicho, pra mim sempre foi assim. Depois de 94, o Brasil sempre foi aquele time apelão que sempre ganhava, que não tinha graça muito de assistir. Vocês queriam ter visto 70? Cara, eu acho que sim. Tu acha? Acho que sim. Eu não sei. Porque você já viu o VT do jogo? Já. É muito diferente, né? É a velocidade da bola, o jeito que os jogadores se... A velocidade do jogo em si é muito diferente. Não sei, cara. Acho que sim, pelo esquadrão que era, né? Rivelino, Tostão. Queria muito ter visto Tostão em ação ao vivo, assim. Como eu queria ver o Messi hoje em dia em ação. Eu queria muito ter visto aquele gol do Maradona contra a Inglaterra, no estádio. Aquilo acho que é histórico foda. Falando de futebol, né? Fora isso, eu não lembro de mais nada. Talvez a Laranja Mecânica, 4 anos depois. Né? Não. A Laranja Mecânica de 74, acho que era... 74, desculpa. De 74 era melhor. Eu me confundi. Eu tava na cabeça a Copa de 70. De 74 era melhor do que... Acho que é melhor do que a de 78, inclusive. Não, 78 disse que não era Laranja Mecânica. 78 era a Holanda. Whatever. A Holanda sem o Cruyff, né? Cara, mas assim, fugindo um pouco do futebol, falando de outras coisas, cara, esses dias eu tava muito refletindo, assim, sobre minha infância, meus 11 anos. Cara, meus 11 anos foi uma época que me marcou muito. 94 por ali, né? Porque além da parte do futebol, que meu time tava ganhando tudo, os meus times, São Paulo tava ganhando Libertadores, tava ganhando Mundial, chegou no final de Libertadores, o Ceará chegou à final da Copa do Brasil contra o Grêmio,
né? Foi roubado, tudo bem. Mas fora isso, fora o futebol, eu dei meu primeiro beijo, eu dancei quadrilha, cara, velho. Inclusive foi na quadrilha junina que eu dei meu primeiro beijo lá. Pra mim foi ótimo, mas pra menina foi horrível, tanto que ela mangou de mim tudo depois. Nossa, que tristeza, Felipe. Foi foda, me zoaram feio aqui, viu, mano? Mas foi bom pra mim que eu cresci com isso. Você tem saudades do bullying? Cara, me fez crescer, bicho. Na época era uma sensação horrível, né? Era uma sensação horrível. Eu não lembro de nunca ter ido chorando pra minha mãe ou pro meu pai sobre as coisas que aconteciam comigo, não. Eu sempre tentava superar. Sabe quando você é zoado, você não tem o que fazer, você vai pro canto e chora até passar a dor? Uau. Ou então você tenta manter uma postura que as pessoas não vão lhe atacar, e se atacar você desmonta a chorar. Pois é, não, você não... Eu era assim, tipo, quando a pessoa me zoava, eu baixava a cabeça, fingia que não era comigo e saía. Até a fumaça baixar e depois eu voltava. Tanto que pra brigar na mão comigo, o cara tinha que me zoar muito, cara, muito, que inclusive com meus 11 anos, foi minha última briga feia, assim, na mão, com um moleque de 14 anos. Foi. E eu ganhei a briga, um moleque de 14 anos. Foi o primeiro murro na boca que eu levei. Você tem saudade de tomar um soco na cara? Eu levei um murro na boca, bicho. Não tenho saudade, cara. Mas essas experiências que somaram na minha vida, que eu fui aprendendo, bicho, é edificante, cara. É edificante, assim. Molecada hoje, tudo que estão passando hoje aí, lá na frente eles vão dizer, puta, foi por isso que eu levei esse chute dessa menina, ou essa zoação, né? Isso se eles souberem superar, né, bicho? Eu nem sei se eu superei as minhas. Você não superou os seus traumas ainda? Não sei, cara, não sei. Às vezes acontece alguma coisa, assim, que deixa você travado em alguns momentos. Por exemplo, pra gravar podcast, foi uma luta, bicho, pra mim começar a gravar. Porque eu tinha que começar a me entender como pessoa e saber que eu tô conversando com outras pessoas e tentar saber como falar algumas coisas. Hoje, por exemplo, eu não consigo fazer vídeo de mim. Não consigo me filmar fazendo vídeo pra YouTube ou fazendo story. Eu não consigo, cara. Não consigo. Eu me acho meio ridículo. Eu acho impressionante quem consegue, inclusive, né? Mas é tudo jeito, cara. Tentativas e adaptações. Uma hora você se livra desse trauma, desse bloqueio mental de não se sentir confortável na frente de uma câmera e etc. Mas com meus 11 anos que eu tava falando, foi a época que eu assisti Anos Incríveis, cara. É a melhor série que eu assisti na minha vida, cara, que me formou como pessoa. Não sei se vocês assistiram ela. Acho que o Sebs talvez tenha assistido na época, né, Sebs? Eu vi bastante episódios, passava na TV Cultura, né? Também, passou TV Cultura e Band. Eu lembro da TV Cultura quando passava, né? Ótimo seriado. Cara, foi um puta formador da minha pessoa hoje, assim. Hoje eu sou essa pessoa porque Anos Incríveis, Doug Funny, Legião Urbana, isso tudo eu assimilei. Existe uma onda de saudosismo muito grande. Vocês teriam vontade de, nem que seja durante um tempo, conhecer os anos 80? Mas, tipo, nessa idade que a gente tá agora, adulto, ir pros anos 80, nós éramos crianças, por exemplo, o Lucas não era nem nascido. Tipo, agora, a idade que a gente tá agora, tá nos anos 80, vivendo os anos 80, eu acho, sinceramente, seria uma merda. Tipo, o advento da AIDS, descoberta dessa porra toda, a Guerra Fria, inflação a 110%. Não, mas tu diz, tipo, Marty McFly e você estando presente lá, ou você... Não, tipo, por exemplo, você conheceria, você viver... não esquece a viagem do tempo. Tipo, você teria a chance de viver durante, sei lá, um ano. Qualquer, dos anos 80. Queria, bicho, queria. Queria, cara? Eu não queria, não. Sério. Queria, mas eu vou passar por aquela experiência sabendo que eu vou voltar com um ano só. Vamos lá. Talvez não viver os anos 80 em si, mas momentos específicos dos anos 80. Tipo o quê? Shows, por exemplo. Shows marcantes que só aconteciam naquela época. Mas Live numa boa, tipo, iria na boa. Eu não sei se foi nos anos... Acho que não foi nos anos 80. Não, foi bem antes. Mas teve aquele show a céu aberto no telhado dos Beatles que eu queria ter visto. 74, o fim dos Beatles. Já na tentativa de reerguer a banda que já não tava dando certo. Mas esses momentos assim, cara, momentos de nascimento de gêneros, nascimento de coisas assim da época. E só isso, cara, viver só isso. Porque se for pra viver coisa ruim, já basta os dias atuais. Viver o dia a dia, né?
Sei. E também viver, tipo, o local, depende do local também, né? No Brasil. Uma coisa é você viver, tipo, aqui no Ceará nos anos 80, outra coisa é viver em São Paulo, outra coisa é viver em Nova York, outra coisa... Porque vocês lembram... Caralho, você vê no filme, você vê Nova York nos anos 70 e 80, é uma merda, velho. É uma diferença enorme, cara. Tu queria viver nos anos 70, na época do Taxi Driver lá, nos anos 70? Pois é, né? Antes York. do Giuliani, do prefeito que limpou Nova York, que é uma das cidades mais perigosas do mundo. Exatamente, cara. Se você for ver os filmes... em sequência, um filme dos anos 70, o Taxi Driver, depois vai ver uns anos 80, sei lá, um Robô em Curto-Circuito, e depois vai ver um dos anos 90, a Nova York são 3 cidades diferentes, mano, completamente diferentes. É foda. Mas isso que o Lucas falou, eu acho massa, cara. Por exemplo, no Brasil, nos anos 80, eu queria muito ter ido ver o show do Legião Urbana aqui em Fortaleza, bicho. Queria muito, muito. Eles vieram 2 vezes aqui e eu era moleque, mano. Não sabia o que era Legião Urbana. Nos anos 80? Queria muito. Nos anos 80, 89. 88 ou foi 89, o Legião Urbana veio tocar aqui. No ginásio Paulo Sarazate. Olha aí. Muito Olha bom, aí. cara. E nos anos 80, acho que foi anos 80 ou foi nos 90, não lembro. Acho que foi anos 80, ver o Ramones aí em São Paulo também. Esses momentos históricos assim, que eu queria ter. Imagina, você ver a construção do Muro de Berlim, cara. Que merda. A construção ou a queda? A construção dos anos 60. 61, se eu não me engano. A construção não tem a menor graça. Claro que tem, bicho, porque você ali no... Tá tudo bem, são um monte de pedreiro. A construção do Muro de Berlim, essa literalmente é nova, cara. Estamos aqui no ambiente, no momento histórico. Imagina que massa você ver a construção do Muro de Berlim. Olha aí, o pedreiro vai passar a primeira demão de cimento, aí, ó. Olha aí, essa massa sendo preparada, que loucura, hein? Olha como esse alemão mexe bem na espátula, olha aí. Não, mas você, no seu íntimo, você sabe que ali tá sendo construído uma merda, velho. Isso vai dar uma merda tão grande. Não, Felipe, isso muito melhor a queda em 88. 88 que caiu? Foi 88, né? 89. Mas a queda todo mundo viu, bicho. Todo mundo noticiou e tal, mano. A construção não, cara. A construção é uma coisa bem... Sabe? Cara, isso não faz o menor sentido pra mim. Felipe faz. Eu vou assistir a construção. Sabe o que eu assistiria? A construção das trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Porque os caras, eles estavam construindo trincheiras, abrindo buracos enquanto estavam no meio da guerra. Você ia ver uma pessoa se desdobrar em 3. Aí sim. Agora a construção do Muro de Berlim não... Mas aí você ia ver o momento político e o sentimento das pessoas. O que me interessava não era só ver o pedreiro montando lá o muro, pô. Era ver o sentimento das pessoas, era ver como se comportavam os dois lados, o jeito do soldado que tava ali pastorando, né? A construção e tudo. Esse âmbito todo, não só um pedreiro, pô, com a mão na obra, cara. Né? Essas coisas eu queria ver, cara. Cara, Segunda Guerra Mundial. Eu não sei. Aí eu não sei. Eu não sei o que eu veria, cara. Não, é muito foda, tenso. Né? É tenso. É um estado de loucura tão grande, cara. Imaginar que chegou ao poder do jeito que chegou e aconteceu o que aconteceu, né, velho? Uhum. Eu fico imaginando o cagaço que devia ser o exército alemão. A galera tinha do exército alemão, né, cara? Sim, sim. Acho que quando eu era criança eu vi a suástica nos filmes do Indiana Jones, mas me dava um cagaço da porra, macho. Muito mais do que monstro às vezes. E impõe respeito demais, né, cara? Assim, meu avô, de nome, pelo menos o bom Zil do meu nome, é do meu avô que era polonês. E ele, eu não o conheci, ele morreu, acho que foi em 78. Eu nasci em 81. Era polonês, cara? Caralho. E aí, mas ele criou meu pai, foi padrasto do meu pai, e meu pai me conta muitas histórias de conversas que ele teve com meu avô, de nome pelo menos, e ele falava que
meu avô dizia pra ele, pro meu pai, falou, ó, nós éramos dos aliados, nós éramos contra os nazistas, mas eu vou te falar uma coisa, o nazista, o soldado alemão era o soldado mais completo que você podia imaginar. O cara era aptidão física no talo, perfeita, inteligente, estrategista, as melhores armas, e isso é verdade, as pistolas, as metralhadoras, as melhores armas eram deles, né, que eles tinham tecnologia de ponta. Então tudo dos caras era de ponta, era de qualidade, era assim, era virtualmente para a época o soldado perfeito. Então ele falava, era até uma situação meio conflitante que ele relatava pro meu pai da questão dos sentimentos que ele tinha. Ele estava enfrentando e ele sentia até no íntimo, além de ter o temor, até uma certa admiração. Fala, porra, esses caras são muito bem preparados, esses caras são tipo arrasa quarteirão, né? Isso ele fala de um soldado comum, né? É um soldado raso. Imagina que era elite do ASS. A Gestapo, a polícia, né? E pensar que teve uma força dessa no mundo e durante quanto tempo durou a guerra? 5 anos, 6 anos, né? 7 anos, 6 anos. Até reverberar tudo, né? Porque não tem uma data inicial, não. Amanhã começa a guerra. Não, ela vai começando gradativamente e terminando da mesma forma. Mas é justamente isso. Como era, porque anos 40, como era viver essa época e saber que existia Você tava vendo a história sendo escrita ali na hora, né? Ver as notícias. Pelo menos a gente da América do Sul devia ter muito isso. A galera devia acompanhar muito por jornal que aconteceu, até por rádio. Rádio era uma das melhores mídias, né? Das maiores mídias. Eu nunca acompanhei as notícias como elas saíam aqui no Brasil. Mas será que era, tipo, extremamente alarmista? Cara, eu acho que o grosso era por jornal, por correspondente internacional. E sim, eu acho que sim. Era a época dos títulos, lembra? Títulos em caixa alta, preto, em bold, tal. Então, tipo, o que seria a manchete do dia D? Né? Aliados atacam na praia de Omaha e tal. O tom na fala do radialista também era bem... o tom, né? Juntando com a trilha sonora que eles colocavam, né? Era bem alarmista também. Sabe uma coisa que talvez eu assistiria, mas eu não sei se isso é correto e ético. Mas ataques que ficaram bem famosos, Pearl Harbor, a Normandia, mega concentração de pessoas assim no meio da Segunda Guerra, cara. Não é ético, não é, né? Porque você tá vendo pessoas morrerem ali, mas isso não tem documentado, né? São poucas as imagens que foram feitas durante as guerras. Eu acho que deve ter as câmeras dos aviões, né? Mas só mostra de uma determinada visão. Lá de baixo acho que não tem muita coisa, não. De que? Da Normandia? No ataque à Normandia? Pearl Harbor. Acho que Normandia acho que tem sim, cara. De solo tem. Normandia tem solo, os soldados levavam, tinha os fotógrafos lá. É porque a infantaria tinha, né? Tinha pessoas registrando os acontecimentos, assim, com câmeras e etc. Tinha. Mas você tá ali vendo tudo isso, é outro nível. Você vendo, mas você meio que como um espírito, né? Não passando bala por você só presenciando ali no chão. Seria no mínimo interessante, mas bem... A gente foi de ai que saudade pra... Não, mas peraí, são momentos interessantes que só passam na nossa imaginação e a gente vê em alguns vídeos de alguns ângulos. A gente tá falando de não de ter saudade, como, nossa, que legal foi a guerra. Não, mas, porra, que experiência interessante seria, pro bem ou pro mal, você tá presente num momento histórico desse, entendeu o que eu quero dizer? É aquela máxima dos... Galera, tinha uma época que os amigos me zoavam que eu vivia falando essa merda, mas vou falar de novo. Que existem 2 ditados chineses. Que o primeiro é preferível viver em tempos interessantes. Interessantes você leia como quiser, né? E tempos que acontecem coisas, não tempos de calmaria. E muito cuidado com aquilo que você deseja. Que pode acontecer, né? Porque assim, eu vejo muito essa questão da geração, né? Toda geração tem seu conflito, né? Geração tal, Baby Boomer teve a questão da bomba, teve a questão da guerra, geração Woodstock, geração nos 80, isso aqui. Essa geração de agora, os pós-milênios, essa galera, nós não temos uma guerra pra lutar, nós não temos um motivo, nós não temos nada, por isso que a gente problematiza tudo e, vê uma parada fuderosa. E a galera fica, a gente vai ficar marcado como uma geração do isolamento. Mais isolado ainda, né, cara? E aí vem a pergunta, como isso vai... como tá vivendo esse momento que, até então que se tem conhecimento, nunca... Em épocas que existiam reportes confiáveis, né? Que a última mesmo foi a gripe espanhola, né?
que não tinha tanto reporte confiável, né? E antes Peste Negra. Mas o resto, cara, atualmente totalmente coberto é essa daqui. Teve uma que quis ser, né? Mas foi controlada rápido, que foi H1N1, né? Não, H1N1 tem todo ano, Felipe. É gripe normal. Não, mas logo quando ela começou, ela veio... Essa aí que tu tá falando é SARS, 2001. Ah, é verdade, a SARS 2001. SARS oriental, gripe aviária, sim. Essa sim, mas a galera controlou rápido. Controlou rápido também. Mas essa agora, cara, e sem perspectiva nenhuma, e a gente fica pensando, tipo, o que provavelmente vai acontecer e o que é, o que define você tá vivendo um momento histórico, né, cara? Exato. Quem sobreviver vai falar lá na frente, não, eu tava lá naquela época, era isso, e tenha certeza, vai ter muito boato dessa época agora no futuro. Nossa, as pessoas ficavam isoladas em casa, não faziam nada. Pô, nenhuma, tem um monte de gente na rua ali, cara. Não, exatamente. Cara, outra coisa assim, eu acho que o que define um momento histórico é o quão documentado, divulgado ele é, cara. Porque assim, quantas coisas já não devem ter acontecido no passado onde a comunicação era escassa? Talvez em proporções globais, cara. E tipo, as pessoas não sabiam o que estavam acontecendo, achavam que aquilo era uma coisa local. Não, isso aqui tá acontecendo só aqui e a gente tenta resolver do nosso jeito. Mas na verdade poderia estar acontecendo em outros centenas de lugares do mundo. Então eu acho que a comunicação e a documentação que é feita em cima desses acontecimentos é o que determina se ele é histórico ou não. E aí a gente vai em outro ponto, que eu queria levantar essa bola aqui. Nesse caso, a comunicação seria o contrário da ignorância, de você ignorar fato. Então, a ignorância é realmente uma bênção ou não? Depende do ponto que você está dizendo. Porque, assim, a ignorância... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tipo assim, ao meu ver, a ignorância ser uma bênção, ela não é... Como é que eu posso explicar? Isso é muito complexo. É complexo. Vamos criar personagens aqui. O Felipe chega pra mim e fala assim, Lucas, o funk carioca é o melhor estilo de música que existe. Aí eu, babaca ou otário que sou, com uma carga musical absurda, conhecendo os mais tipos de músicas underground de todos os gêneros, falo assim, não, Felipe, o funk carioca não é o melhor gênero de música que existe. O melhor gênero de música que existe é o jazz. Olha o blues como é que é. Olha a riqueza nas letras, nas composições. Aí vem outra pessoa do círculo do Felipe e fala assim, não, o funk carioca realmente é o melhor gênero que existe. Aí vai chegando várias pessoas. Então aquilo que eu tomo como verdade, falando que o blues é um gênero musical rico e maravilhoso por causa do contexto histórico, por causa das letras, da história em si da música, acaba me tornando como o ignorante. Aí por isso eu digo, tá bom, se eu sou ignorante, eu sou burro, então pra mim a ignorância é uma bênção, entendeu? Pessoas que não são ignorantes são mais felizes, entende? Eu não sei se deu pra entender essa explicação. Eu não sei não, cara, porque o produto de ignorância nunca é muito bom, cara. Então é mais feliz por um lado, mas por outro sofre coisas que não sabe de onde vem. Sofre porque você tenta achar respostas que você não consegue encontrar. Quando você procura. É isso que eu tô dizendo. Pra mim, ignorância não é bênção. Pra mim, ignorância é vizinha da maldade. É outro ditado aí. Árabe, no caso, né? Então, mas é que a ignorância ser uma bênção, pra mim, ele tem um sentido dúbio. É duplo. Entendeu? Eu não quero discutir. Acho que é comodista. Então tá bom, se eu sou burro... É comodista. Então tá bom, ser burro pra mim é uma bênção. É comodista mesmo, verdade. É comodista. Prefiro não discutir. É o corno. É o corno que... não, tua mulher te trai. Eu não vou procurar porque eu não quero saber. Então eu sou ignorante assim. Porra, mas tu não vai deixar de ser corno. Tu não vai deixar de criar filha dos outros. Tu não vai deixar de ser um monte de ser falado por aí porque tu tá ignorando, entendeu? Mas aí... tia do Zap. Sim. Mas a ignorância ser uma bênção tem seus prós e contras. Não sei não, cara. Tem porque, cara, você pode chegar uma hora que você não tá afim de discutir, você só prefere concordar e acabou. E às vezes eu entendo o que o Sebs quer dizer, eu também entendo o que o Lucas quer dizer, porque às vezes você tá ignorante de alguma coisa, você tá feliz. Quando você descobre a verdade, a verdade é assim, é tipo a pílula vermelha do Neo. É isso aí, esse é o sentido do pariu, é assim. Mas é que tá, pra isso existe uma coisa chamada filosofia. Filosofia justamente prega isso. Não é você precisar ser ignorante para ser feliz, é você mesmo sabendo a verdade ter o mecanismo para poder entender aquilo ali e apesar daquilo você ainda
tentar um caminho de plenitude e felicidade. Aí que entra o estudo. Mas aí é que tá, Sebes. Quando a pessoa ela tem essa filosofia, será que ela consegue manter a ignorância? É eis o caminho da filosofia. É para isso que existe N filosofias, N caminhos. E na verdade a filosofia não tá aí pra explicar porra nenhuma, tá aí só pra cutucar e dar questões, né? Que então. A base da filosofia você tá... Cara, a gente tá falando de filosofia mesmo, tá? Beleza. Mas assim, o que eu entendo de filosofia... A gente começou com uma coisa e indo pra outra. Mas é isso, cara. É você ir suscitando questões, né? Cara, uma delas é essa, né, cara? Sobre ignorância. Eu tenho minha opinião que ignorância não é 100% boa e não é uma coisa a ser cultuada ou agradecida. Nossa, que bom que eu sou ignorante. Que bom que eu não sei disso. Que bom que, sei lá, um exemplo, eu não sei que eu tenho uma doença que daqui a 2 anos vai me matar. Então, não, aí os homens, né, fazem isso demais, né? Deixando de ir né? pro médico. Né, cara? E é complicado isso aí, cara. Pode crer, cara, pode crer. Mas é foda, cara, é foda. Eu sou meio assim, sabe? Eu deixo de ir no médico às vezes, puta, vai que eu descubro um problema, né? É muito difícil, é muito foda. Porque você fica muito pra baixo, bicho, quando você descobre algum problema seu, assim, de... Cara, de problema vai... Não é se você descobriu. Se o problema estiver aí, ele vai aparecer de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, né? Então... Mas, enfim. Eu acho que esse é bem mais complexo do que a gente imagina, assim. Cara, voltando à questão de momentos, né, cara? Eu acho que de fatos históricos, tudo permeado na história foi muito traumático, né? Se você tem aí, não sei, acho que dá pra abrir um Google rapidinho e pesquisar, né? De fatos históricos? Não, existem fatos que foram tão marcantes que eles determinaram o final de uma era, né? Então, por exemplo, o que determinou o final da Idade Antiga? Entendi. Tem essa divisão, né? Tem, eles dividem, os historiadores dividem pra poder estudar melhor isso. Pois é. A Idade Negra, né, que eles falam na Europa. Fato determinante. Deixa eu ver aqui. Manda o link pra gente. Eu tô procurando aqui, vocês podiam fazer mesmo, né? Não, pensei que tu... Não esperar só eu, né? Pronto, achei. Divisão dos períodos da história. Idades: Antiga, Média, Moderna, Contemporânea. Antiga. Início: 4000 a.C. Ou seja, o fato que determina o início da Idade Antiga é a invenção da escrita. O cuneiforme, né? E o término, o fato que determina o término, vocês chutam qual é? Essa é fácil. Nascimento. Não. Não? Não. O que determina o final da Idade Antiga? A morte. Não lembro. Não é uma morte, é uma queda. Não lembro, cara. Fala aí, porra. Queda do Império Romano. A queda do Império Romano. Caraca, velho. Peraí, o Império Romano... Sim. Foi antes teve um antes e depois de Jesus Cristo? O Império Romano terminou oficialmente em 476 depois de Cristo. Ou seja, Cristo nasceu, se passaram quase 500 anos, meio milênio até ele terminar. Aí quando ele de fato foi extinto, depois, lógico que não foi na hora, né? Não falou, não, acabou o Império, agora iniciou a nova era. Não. Mas anos depois os historiadores definem isso como um fato muito determinante para dizer, não. Quando terminou o Império Romano, é o final da Idade Antiga. Porque eu pensei que eles tinham acabado antes de Jesus nascer e depois formou outro império. Não, mas isso é o que eu lembrava mesmo. Ele foi, porque na época de Jesus, Roma dominava muitos locais, né? Sim. Muitos territórios. E dominou muito tempo depois. Então, cara, mas se você estuda a história de Roma, você vê que depois disso é só merda. Só aconteceu desgraça, cara. Pega todos os momentos de Roma, grandes momentos de Roma, e cria uma ordem cronológica, você vê que caminhava para aquilo, para a queda total do Império Romano. Inclusive a queda do Império Romano, no caso o Império Romano do Oriente, se não me engano, que o do Ocidente já tinha sido tomado faz tempo, Roma tinha sido invadido pelos bárbaros. Mas aí a parada toda, cara, é que olha que interessante, a Idade Média começa com a queda do Império Romano, né, que é fato dividido, começa os feudos, a história toda da divisão da Europa, e termina com a tomada de Constantinopla, que era o maior reino do Oriente. Ou seja, tudo até aí a gente começa com tecnologia, digamos assim, ou com conhecimento, que é a invenção da escrita, e termina com guerra. Término da Idade Antiga, guerra, início da Idade Média, guerra, e final da Idade Média, guerra. Tudo é guerra. E, olha que interessante, Idade Moderna, que é a época das navegações, descobrimento e tal, começa com a tomada de Constantinopla e termina com a Revolução Francesa.
guerra de novo. Caraca, porrada de novo. Quanto? A Revolução Francesa 1700, alguma coisa? 1789, Revolução Francesa, queda da Bastilha, e aí começa oficialmente a Idade Contemporânea, que dizem que tá durando até agora. Aí os historiadores se dividem, né? Os novos historiadores, né? Os historiadores contemporâneos dizem que estão querendo finalizar a Idade Contemporânea, vão dar um nome para essa primeira época de 1789 até mais ou menos 1968, que aconteceu uma coisa muito importante, vocês sabem o que é, né? 68? Sim. De 1900 e? De cabeça agora não. Porra, Felipe. 68. 68. 1968. 68 ou foi 64? Assim, foi 68. Ditadura? Não, cara. Não, Chegado Homem à Lua. A ditadura foi no Brasil, mas 64. Mas você foi em 69, não? O Homem à Lua? 68 ou 69? É no 60, final dos anos 60. Que aí dizem que a tal da idade é a era espacial. E aí tem uma galera mais moderna ainda, mais contemporânea pra cá, já agora dizendo que não, vocês têm que considerar o início da internet. E eu acho que o que vai pegar vai ser o início da internet de fato, a era da informação. Que é 95. Então essa idade que a gente tá vivendo vai acabar, sei lá quando, mas quando acabar vamos falar, teve uma mudança em ano tal, quando de fato a internet ficou muito barata, todo mundo teve acesso e começou a tal da era da informação. Eu tenho quase certeza que é isso que vai acontecer. É que a internet popular, ela iniciou em 95, né? Porque ela já existia nos anos 80 pros militares, né? Sim. Nos 80, se não me engano, eu acho que tinha até antes, inclusive, no começo, aquela intranet ali, né? Que depois veio na faculdade e tudo. Mas a popular, se eu não me engano, foi em 95. Exato. Isso são, dessas paradas todas aqui que a gente falou, invenção da escrita ninguém sabe qual é. O cara tá chutando 4.000 a.C. A queda do Império Romano não caiu de um dia pro outro, foi uma coisa que demorou séculos até quase pra cair. Tomada de Constantinopla, sim, você pode bater uma data. 1453 foi a tomada. E Revolução Francesa também, tem uma data e tem um dia específico, mas o resto são coisas que vão variando. Esses fatos históricos, cara, desses fatos que vocês falaram tudo, eu queria muito ter visto construções. As construções sendo feitas, por exemplo, esses dias eu tava vendo uma postagem no Facebook, uma thread gigante sobre fatos históricos, mostrava aquela menininha lá na Guerra do Vietnã, né, que ela tirou a roupa, que ela tava pegando fogo, e o fotógrafo bateu. Isso eu não queria ver, não. Mas um fato muito curioso foi de como trouxeram a Estátua da Liberdade, levaram, na verdade, a Estátua da Liberdade da França para os Estados Unidos, e a construção do Cristo Redentor, cara. Cara, a mão de obra que não foi isso, velho. Né? Porra, os caras estavam vendo história. Cara, eu fico muito curioso de imaginar como é que as pessoas construíam essas coisas enormes sem a tecnologia que a gente tem hoje, né? Os arquitetos muito foda, velho. Mão de obra qualificada também, né? Sim, também. Mão de direitos humanos. Mão de obra escrava, às vezes. Estariam gritando nessa época. Não tem aquele filme do Indiana Jones, o terceiro, que eles vão pra uma cidade lá que não pode entrar, até sagrada. Cidade Perdida. Templo Perdido. Cidade Perdida. Templo da Perdição. Exatamente. Cara, aquilo ali é animal, cara. Você esculpir na pedra, velho. Não, aquele ali é o último que prestou, a última cruzada. A última cruzada, que é com o pai dele, né? Isso. Sean Connery. Mas assim, vocês têm curiosidade pra desvendar mistérios da humanidade? Tipo, vocês querendo, tipo, o conhecimento sobre alguns mistérios que você acredita que seja verdade. Não me vem nenhum exemplo à mente, assim. Que a gente acredita que é verdade? Tem gente que não acredita. A ida do homem à lua. Eu sei que tu quer chegar na Terra plana, né? Não, pior que não, cara. Pior que não. Cara, a ida do homem à lua é o seguinte. Não, é um exemplo. Assim, é um exemplo. Não, é um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar em cima do que você falou. Dá pra se acreditar, sim. Mas pelas imagens que você viu na época de 69, não dá pra acreditar por aquilo. Dá pra acreditar porque a alta tecnologia que a gente tem hoje, não é possível que os caras não tenham feito alguma coisa nos anos 60 e isso demandou até hoje. Mas aquele vídeo que a gente viu lá, que o pessoal diz até que foi produção de algum diretor famoso, cara, aquilo não foi do Kubrick? Muito esquisito, velho. Diz que é do Kubrick, né? Acho que era do Kubrick. Muito esquisito, cara. A questão do vento na bandeira, aí mostram lá quem foi o primeiro que pisou? Foi o Armstrong? Foi o primeiro que pisou? Foi.
Enfim, tem alguém filmando ele lá pisando na Lua. Então o maluco que pisou pra filmar foi o primeiro. Então não faz sentido nenhum, né? Então, aquele filme ali você desconsidera, mas eu acredito que teve sim viagem pra Lua, normal, bonitinho e tudo mais. Agora, por que a galera não viaja mais pra Lua? Por que acabou o orçamento pra lá? É porque já foi, né, cara? Eles já colonizaram tudo, tem mais pedra, tem tudo. Porque, cara, já foi tanta gente já fez tanta missão lá que tem mais o que fazer. As pessoas querem ir além. É, cara, não tem mais um. Então. Marte agora é o caso, né? Tava previsto pra 2022, eu acho, mas pelo jeito, esquece, Quem né? que vai, velho? Quem que vai, cara? Tá É louco, velho. Vocês tinham coragem de entrar num foguete e viajar? Se fosse o Lucas de 2 anos atrás, sim. O Lucas de hoje, não. Lucas de 2 anos atrás? Aventureiro, Porque né? o Lucas de 2 anos atrás não tinha ninguém a se preocupar. Hoje em dia eu tenho. Não, mas isso é sério. Pega um Sebs, ó. O Sebs, você é pai. Pega um Sebs, tipo, de 3 anos antes de você conhecer sua esposa e ter sua filha. Você não iria? Mas sabe o que acontece? Esses caras, os astronautas também tinham filhos. Macho. Mas é Eu acho que a questão é aptidão não, é uma coisa maior do que aptidão. gosto, né? pela coisa. Tipo, missão de vida. É um curioso, cara. É curiosidade, cara. velho. É curiosidade. É tipo um militar. A primeira coisa que o militar é treinado, o militar de verdade, não esses militares bolha que tem. Nossa, aí, cara, né? que faz flexão a de pescoço, né? mitologia, digamos, a mitologia militar no mundo todo do guerreiro é o seguinte: se você tá a serviço do Estado, você vai morrer. Você já entra, você sabe, você vai morrer. Uhum. Tem uma cena daquele filme. Qual é aquele do Keanu Reeves, que é o enviado do espaço? É uma filmagem famosa. É o Dia que a Terra Parou? Ele é um alienígena. O Dia que a Terra Parou. Isso. Tem uma cena que tá aquele robozão gigante alienígena, né? Ele é isolado na base subterrânea americana e ele começa a crescer, começa a ver um monte de bicho lá, enfim, ele vai destruir tudo. O militarzão lá, o general de 10 estrelas, ele manda lacrar a porta. E o cara lá, que não é militar, que é civil, ele começa a esmurrar e todo mundo tá quieto. Aí ele não entende, porque o militar já tá sabendo, cara, a partir do momento que eu sou militar, de carreira, eu já sei que eu vou morrer. Em algum momento. É minha natureza, eu vou morrer por isso aqui. Então, não é que eu não quero, eu tenho que morrer, é o que eu sou. Exato. Então, se eu sou militar e eu me vejo militar e minha missão é servir, ou guerrear, ou inteligente, que seja, meu sacrifício é pelo Estado, pela nação, e eu vou morrer, tem que morrer. Se tem que trancar esse cara aqui, eu vou trancar e vou morrer com ele. Tanto é que o cara nem se mexe, né? Vai destruir a cena, vai destruindo tudo lá, e eles ficam parados lá, que não tem o que fazer, né? Mas eu perguntei isso a você porque eu, como falei antes da gravação, eu assisti o Gattaca hoje. E durante o filme, o Ethan alguma coisa, o nome dele? Ethan Hawke, né? Você sente a vontade dele, toda a missão dele desde pequeno de ir para as estrelas, de ir atrás do desconhecido. A gente não precisa nem tão longe assim como os navegadores. O Sebs falou da era dos navegadores aí, né? Cara, você ir pro desconhecido ali, velho. Você é mar aberto e vamos lá ver se tem os monstros marinhos. E vamos ver se a gente acha terra por aí, sabe? Você ir ao encontro do desconhecido, cara, é muito temeroso. Eu tenho muito medo, velho, muito medo. Eu tenho medo de avião, mano. De avião. Se tiver que viajar pra Europa, eu me cago de medo. Imagine... Cara, todo mundo tem medo de avião, cara. Não, mas eu digo assim, porque o avião, ele é um meio de transporte muito... Se bem que a maioria, né? Mas o avião, principalmente, ele é muito claustrofóbico. Você, tipo, vou morrer, não tem o que fazer se o avião for cair. Mas é isso, cara. Eu achei, muito... Cara, você ter que ir pra outro planeta, assim... A gente vê esses filmes de Star Wars, né? Tudo muito bonito, né? As naves voam bonito, você chega no planeta rápido, chega bonitinho lá e tudo. Mas na vida real, cara, cara, deve ser... Nossa, eu acho que eu morria no começo do voo. Só de ansiedade. Mas existe uma coisa que é inerente à raça humana, que é a necessidade de conhecimento, né? Então, toda hora vai ter... E isso é que é o grande problema, que quando isso não é bem canalizado, a gente perde tempo e energia com coisinhas daqui, né? Então, parece que sempre é direcionado para uma coisa maior, e toda vez que as pessoas foram direcionadas para um objetivo maior, e isso é em tantas esferas, inclusive na nossa aqui, né? Tipo, se você não tem uma meta bem definida para alguma coisa, nem que seja a curto prazo, você fica com a cabeça voando mesmo, você começa a perder tempo em coisa pequena e perder energia, né, cara? Em coisa pequena, né?
Então, não tô estudando, não tô trabalhando, não tô investindo, não tô namorando. O que eu tô fazendo? Tô só uma samambaia sugando água Exato. e luz, né, cara? Exato. E isso é meio complicado, cara. Por isso que a galera tá com a sanidade bem zoada esses tempos agora, que, beleza, trabalhar ninguém tá trabalhando. Tem o home office, mas não é a mesma coisa, a gente sabe que não é. Tem relacionamento que tá totalmente... Estão dizendo que vai piorar. Quando a quarentena pegar mesmo, a galera não vai poder sair de casa, vai ter toque de recolher, a porra toda. Nossa. A galera vai começar a pirar, cara. A sanidade vai começar... A galera... Que não tem mais o que ver. Chega uma hora que não tem mais o que ver na Netflix. Uhum. Você liga o noticiário só falando dessa porra. Não tem, o que você vai fazer, cara? Até falar com as pessoas pelo Skype, vai ter um limite. Você vai querer ter contato, ou você vai querer fazer alguma coisa maior do que aquilo ali. E quando não puder, qual vai ser o sentido? Você não vai ter sentido, vai degringolar, vai ter parafuso. É foda. Ô, Sebs, eu ia te perguntar uma coisa. Assim, tu viveu a época da inflação galopante, né? Das poupanças nos anos 90 ali, né? Tu era moleque, né? Eu era criança. Era criança. Então, é isso que eu quero, esse é o ponto. E teus pais, sei lá, os adultos ao teu redor, eles tinham uma noção do que era aquilo. Eles tinham uma noção bem mais clara do que era aquilo e um medo constante. E tu tinha uma pequena noção, né? Tu podia, sei lá, pedir alguma coisa pra comprar e eles diziam que não, porque, né? Tava merda. Tu já parou pra pensar se relacionar isso com tua filha, assim, se ela tá entendendo o que é que tá acontecendo? Porque não é só a doença, né? É a economia. Cara. Como é que tu tá passando isso pra ela? Eu acho assim, cara. Uma frase que meu pai mais falava é não tem dinheiro. Mas ele falava isso pras coisas fúteis, entre aspas. Eu quero um brinquedo, quero alguma coisa, quero uma viagem. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas nunca faltou dinheiro pro básico, né? Comida, água. Mas, claro, né? Mas assim, eu acho que a criança ela tem uma visão muito flashes. Isso aqui no futuro ela vai ver como flashes. Exato. De alguma coisa que ela deve ter ouvido que ela lembrou. Tipo, eu tenho flashes do que era a inflação, né? Eu lembro que eu associava muito a palavra à inflamação, né? Pô, tá uma coisa tá inflamada, tá ruim, tá... né? A coisa tá inchada, né? Que até tem um pouco de sentido. Né? Mas assim, eu não vivia aquilo ali. Eu era passivo. Sim. Não era atuante. Eu não trabalhava, só... Sabe, essa galera que vai fazer 40 agora, porque eu vivi, não viveu porra nenhuma. Quem viveu foram teus pais. Tu tava lá, né? Quem trabalhou, tu tava lá. Tu tava lá sugando pra tu não viveu, sabe? Pode crer. Só quem tem mais de 40 que pode falar com uma propriedade. Não, eu vivi, sofri, tive que fazer isso e aquilo, mas o resto, cara, não só pode comentar como flash, porque é isso que sobra na memória, flash. Então eu acho que é isso que vai acontecer agora com a garotada de agora. A diferença é que vai estar tudo muito melhor documentado, que nem o Lucas falou, né? Verdade. Vai ter vídeo, vai ter informação, vai ter um monte de coisa. Mais rápido. Só que com a velocidade que tudo isso fica tão obsoleta, tão rápida, que quando acabar, quando acharem a vacina, quando acharem o remédio, o negócio normalizar, a questão vai ser o que vai ser a nova novidade, qual vai ser a nova coisa, a bola da vez, qual vai ser. Hoje a gente volta para a nossa tem mediocridade, coisas acontecendo, né? Aí, né? Tipo agora, todo mundo só falando do corona, mas deu a notícia agora do tal do Krakatoa, né? Que entrou em erupção e diz que ele vai acionar não sei quantos outros vulcões do lado que também vão entrar em erupção. Aí já tem outra notícia linkada a essa dizendo que a tal da lava radioativa de Chernobyl voltou a submergir. Caralho! Ou seja, o quê? Caralho, velho! Então é isso aí, cara. É a eterna busca pelo novo, né? Mas, cara, choca mais. Na hora que a gente foi fazer a pesquisa, eu fui fazer a pesquisa aí sobre o ano de 1968, não sei se 68, 69. O ano de 1968 também é um ano bissexto e que também foi tipo o que a gente tá passando hoje, assim, né, cara? Teve uma porrada de acontecimentos que marcaram aquele ano e que foi só merda.
só merda atrás de merda. Então... Ok, 68 teve... O que foi que teve em 68? A Guerra do Vietnã. Ah, é verdade. Teve bastante coisa. Mas começou em 68? Hã? Começou em 68, foi 67, eu acho, não? Mas enfim, né? A Guerra do Vietnã acho que foi em 1967. É, mas é por ali, né? Sabe, teve a morte do Kennedy, que na época foi um baque inacreditável. Sim, foi foda. Sabe... Imagina matar um presidente daquele jeito, do maior potência do mundo. Né? Então, assim... Na frente de todo mundo, né? Não sei, cara. Eu não sei se, tipo... Eu quero acreditar que seja coincidência, sabe? Essas coisas, assim. Porque a gente não tem outra coisa pra acreditar, né? A gente não tem no que se agarrar. A gente não tem numa base, falar, não, isso aqui tá acontecendo por tal motivo. Não. Simplesmente aconteceu e é isso. Não tem um alívio assim, não. A galera tá passando já por muito problema. Vamos dar uma segurada aí. Não. Vai acontecendo. E se não fosse isso, seria outra coisa. E seria outra coisa. E por aí. A gente tá ainda no mês 4 desse ano. E eu não vejo grandes finais felizes pra 2020, cara. Assim, dadas as proporções... Eu não vejo, cara. Sendo bem realista mesmo, 2020 já era, né, cara? Bosta, cara. Tá uma bosta. Juntar o caquinho, finalizar e pronto. Que crescer, estudar, trabalhar, ou qualquer... Lembra no comecinho do ano qual que era a tensão? Estados Unidos e Irã? Puta, pode crer, Terceira Guerra Mundial. Né? Ah, mataram o cara lá do Irã, né? Porra, agora o negócio vai dar merda. Olha a merda que a gente foi passar. Outra parada, cara. Aí agora tem esse negócio do vulcão. E as coisas estão acontecendo, cara. Teve no começo do ano a crise lá do óleo aqui no Brasil, né? Lembra que foi uma merda? Né? Óleo distribuído nas praias em todo o Brasil também. E tal. Sim, do óleo, né? Que invadiu, né? Puta, pode crer. Ninguém mais fala disso, pode estar matando todo mundo, ninguém mais vai pra praia limpar. Acho que até acabou, né, também. Então, assim, cara, 2020 seria um ano pra ficar marcado, mas eu acho que... Não, já tá eu marcado, acho que, cara. assim... Isso aí não... Pra ser um ano pra ficar marcado, né? Apesar que o coronavírus tá sendo algo absurdo, né? Mas... O que aconteceu, cara, já tá marcado. Vai ser um ano pra ser lembrado, viu? Pode ter certeza disso. Eu já vejo meus netos olhando pra mim. Aí, vô, como foi 2020 lá? Como é que foi a parada? Meu filho, sente aqui. Vou contar. Foi uma merda. Você sabe que existe muita literatura, isso é vasto, né? Literatura alarmista e literatura apocalíptica. Isso, inclusive, é um filão literário. Né? E entre os vários livros de histórias apocalípticas, tem um, não lembro qual, mas tem uma vertente que fala sobre o que aconteceria quando o ser humano deixar de ser fértil. Né? Caramba. E existem estudos que dizem que encaminham isso. Se você for ver, por exemplo, a taxa de fertilidade do homem dos anos 60 era uma, dos anos 90 já era outra, bem menor. E agora, passado 20 anos, já é outra, menor ainda. Então, por exemplo, o homem era, um exemplo, tá? 80% fértil em média nos anos 60, nos anos 90 ele já era 50%, 2020 já tá ali 30%. Entendeu? Então, e aí a galera fala, não, é a comida que a gente come, é o plástico que a gente ingere, é a água que a gente toma, ou então realmente que a gente não tá mais fazendo filho como a gente fazia. E isso realmente eu acho, cara, assim, apesar de ainda ter gente que tem filho adoidado aí, mas isso, se vocês forem observar na ponta do lápis e via censo e via um monte de coisa, isso tá diminuindo. Tá nascendo menos gente, sim, cara. Isso é bom, cara. Tá, vai ter menos gente, sim, cara. Cara, por um lado é bom, mas por outro pra onde que a gente tá caminhando, mas, né? Sebes, mas eu acho impressionante quando eu escuto a música da Copa de 70. Já escutou a música da Copa de 70 do Brasil? 90 milhões. 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Cara, hoje tem 210 milhões. 210 ou um pouco mais, né? Cara, 210 milhões. Mas como é que a gente fez 210 milhões de pessoas aqui, mano? Como? Perguntar pro meu avô. Ele te mostra como é que ele fez. Caraca, é muito menino, velho. Nossa, a taxa, o volume de gente que cresceu em 40 e poucos anos, cara. Meu Deus do céu, velho. Felipe, mas agora a gente vai falar um pouquinho de economia. Só uma coisa. Lembra que eu falei? Hoje em dia tá tudo muito bem documentado, cara. Tipo, a gente tá numa era da informação ali na ponta do lápis, cara. São números exatos. Naquela época, com a tecnologia que a gente tinha, com o controle, com tudo que a gente tinha, talvez não fosse exato como hoje. Tivesse aquela margem de erro bem maior.
Entendeu? Então, podia ser 150, né? Podia ser 80, 90, poderia ser menos, poderia ser mais. Então, assim, é confiar mais na informação de hoje, por ser uma coisa mais exata com a tecnologia que tem. E, assim, né, não ficar tão, assim, impressionado com esses números. Porque... comparado de 70 aos dias de hoje, porque, enfim. Mas é isso que tá acontecendo. Se tu for pegar dos anos 60 mais ou menos até anos 90, que esse boom, você vê que teve, então, melhoria de coisas básicas, saneamento básico, acesso à educação, emprego, geração de emprego, tudo isso influencia uma barbaridade pro cara ter uma tranquilidade de, porra, eu vou botar um filho, 2 filhos, 3 filhos, vão tudo tá miserável, mas pelo menos vai ter um feijãozinho pra cada um pra comer. E outra. Ou vai ter gente pra poder ir na rua, vai ter coisas pra poder cuidar, vai ter programas sociais que amparem esse monte de gente. O panorama agora é que você estuda, se forma, tem uma pós-graduação, uma especialização, um doutorado pra ganhar R$2.000. É isso que eu ia falar. Você vai fazer filho? É isso que eu ia falar. Não vai. A gente tá... Então, até nas classes mais baixas já tem essa noção. Cara, não vou fazer e não vou fazer. Se vou ter um filho aqui. Tá, vou ter um filho aqui com essa pessoa, depois vou ter filho com outro e com mais outro. Tá, mas até isso já tá parando. Até as próprias mulheres já estão percebendo que não dá. É muito caro, tá muito caro o custo de vida pra tudo. Então não, cara, esqueça. Vai ter menos gente sim, cara. Vai nascer menos gente sim. A gente vai ter muito velho, cheio de problema. E precisando trabalhar e ganhar dinheiro, porque não vai ter aposentadoria também, né? E precisando, e essa galera vai morrendo, né? Vão vir novos vírus, vai atacar gente mais velha, né? Vai morrer mais gente. E aí você vai equalizar. A impressão que dá é que só quem vai sobrar é quem é de uma determinada faixa etária, tenha um bom nível de saúde, não pode ser muito doente também, e ali, vendendo almoço pra comprar janta. É foda. Basicamente é isso. É foda. Não é muito bonito, não é muito legal, mas, pô, é o que eu vejo pintando, né? Se pintando aí pro futuro. Mas, cara, isso bate no que eu até ia dizer. Naquele podcast que a gente gravou sobre gerações, focando nos millennials. Vai muito da geração, cara. Pega a geração daquela época de 70, 80, compara com a de hoje. É outro pensamento. É que nem você falou aí, você pautou lindamente, cara. É outro pensamento, o custo de vida tá muito alto, as coisas estão muito caras, a cobrança pelo sucesso tá muito em alta, porque é aquilo, se você não estuda, se você não trabalha, se você não empreende, você fracassa. É isso que a gente vê todos os dias. Exato. Tanto é que você toma uma enxurrada de propaganda de faculdade, falando, ó, venha se formar, ó, pós-graduação, extensão, doutorado, mestrado, ó, o mercado de trabalho tá competitivo. Então, assim, você vai se alimentando dessas propagandas e você alimenta uma ansiedade. Então você pensa, pô, peraí, eu não consigo cuidar da minha vida, eu vou colocar outra vida no mundo pra eu cuidar? Então nasce esse medo. Exato. Exatamente, é o que eu penso. Puta, né? Nossa, traduziu tudo. É foda. É complicado, porque assim, a gente tá falando isso como homem, né, cara? Mas aí você vai pra cabeça feminina que, por mais que diga que não, cara, sabe? Existe uma coisa chamada hormônio e instinto, cara. E é complicado isso, cara. É que nem a gente, quando a gente vê uma coisa que a gente quer muito, vou usar uma palavra errada, a nível de instinto e a nível de hormônio. A gente não pensa, a gente age, entendeu? Exato. E é uma coisa que tá meio que programada no nosso código. Mas até isso pode mudar daqui a algumas gerações, se é que já não tá mudando. Deve estar. Mais e mais pessoas que falam, não, cara, é o seguinte, filho não é uma coisa e não é. Isso também é um pouco cultural também, não é uma coisa que eu vou querer ter, não é uma coisa que eu quero ter. E aí, eu costumo dizer, quando a mídia e a propaganda perceber isso, né? Opa, eu acho que não é mais interessante fomentar um certo tipo de comportamento, eu vou fomentar outro. Vou fomentar que agora é bonito todo mundo ser solteiro e não ter filho. Exato. Que eu acho que foi o que aconteceu. E assim, cara, incrivelmente, muita gente vai deixar de ter filho por conta dessa porra. Eu acho que foi isso que aconteceu também no Ocidente, depois que os Estados Unidos ganhou a guerra, né? Todo mundo se pautou no que a cultura dos americanos fazia, do que eles eram e tudo. E a gente, outra coisa que tá acontecendo também, que pouca gente não, né? Mas assim, não tá tão na cara, porque agora você tá falando do vírus, mas o vírus, querendo ou não, veio de um local que
todo mundo tá dizendo que dentro de pouco tempo já tá dominando a economia mundial e vai começar a dominar a influência cultural também, que é o Oriente. Sim. China principalmente. Cara, é só você ver, por exemplo, em questão de cultura pop. Coreia aí, né? Se é pra falar, tem que falar. Coreia, cara, tá um monstro, velho. Eu achava que era sacanagem. Eu achava que K-pop é nichado, essas novelas, Cara, começou. Um filme ganhar Oscar de melhor filme, Exato. todo falado numa língua estrangeira, é um negócio muito inédito. Bem lembrado. Sabe? Então é uma coisa que a gente tá vendo também acontecer, mudança do chip cultural, influência cultural. A gente vai começar a achar o nego de olho puxado falando esquisito não tão estranho. Isso pra não falar de anime, que já tem anos, décadas e décadas que a gente consome essa porra. O mercado japonês, né? O mercado japonês já era grande aqui, né? Já é grande, cara. Então é mudança de cultura, né? Mudança cultural, de ser total. Vamos esperar. Tu tá fudido, Lucas. Tu é mais novo, não tem mais pra viver aí. Tá fudido. Não, mas cara, você sabe que assim, se for pra tirar uma coisa boa dessas... Tudo que a gente tá acontecendo, eu tiro experiência, cara. É que nem nesse período que a gente tá vivendo de quarentena, de não poder sair, sabe-se lá como é que vai ficar daqui pra frente. Eu vejo assim, é um aprendizado, entendeu? Muita gente, muitos especialistas, analistas estão dizendo que pós-corona o mundo vai ser outro, as pessoas vão ter outros comportamentos, outras atitudes. Será? Exatamente. Será? Porque assim, muita gente, cara, você pode ver, quantas pessoas agora não estão aí na sua rua sendo que a ordem é pra ficar dentro de casa? E assim, não digo trabalhando, eu digo passeando, ouvindo música, que nem tá tendo aqui na minha rua e vocês presenciaram o cara xingando o outro. Tá fazendo churrasco, tá assistindo live de sertanejo, tá na rua. Que experiências que essas pessoas vão ter lá na frente? Vai ser uma pessoa que vai se vestir de um ser destemido. Não tive medo, fiquei na rua, não me aconteceu nada. Agora, o que eu tô tirando? Fiquei dentro de casa, obedeci a quarentena, trabalhei dentro de casa e eu sei me proteger, sei me prevenir, sei que agora eu tenho que lavar sempre as minhas mãos, sei que agora eu tenho que respeitar o espaço na fila, sei que agora eu não posso ficar com muita aglomeração de pessoas. Então, são duas coisas... Isso aí tu já sabia, tu tá só reforçando, né? Mas aí é o pós-corona. As duas linhas de pensamentos que eu tô vendo. É a pessoa que vai tomar mais cuidado e a outra que simplesmente ela vai continuar seguindo a vida dela. Aí, sei lá, Deus me livre, acontece alguma coisa com ela. Ela não tava preparada. Do nada, né? Acontece alguma coisa. Aqui a gente, por exemplo, tá fazendo aquele esquema de sair de casa, máscara, tenta manter a distância das pessoas. Por exemplo, quando a gente precisa ir no supermercado, compramos as coisas. Não tem muito não, mas a respeito da distância das pessoas, né? A gente compra, chega em casa, meu irmão, é uma hora de lavando comida que a gente comprou, embalagem, frutas, hábitos, sacolas, né? Passando álcool nas portas que a gente passou, tirando chinelo, jogando no chuveiro, roupa, vai direto pra roupa suja. E nossa, cara, eu saio ansioso. Eu saio ansioso aqui na rua, velho, pra fazer as compras, com medo. Inclusive, esse negócio dos hábitos que tu tá falando, eu já tenho aquele toque de não pegar mais no rosto, de ter aquele cuidado assim, né? Mas será que isso vai se manter? Porque a gente tem uma memória muito pequena, né, mas como o Seps falou, será que isso, né, lá na frente não vai aparecer outra coisa que a gente... Não, eu posso pegar no meu olho agora. Não, cara... Tá de boa. Cara, assim, eu acho tudo isso que vocês estão falando, sim, algumas coisas vão mudar, mas existe uma coisa muito revanchista também. Então, por exemplo, quando voltar, vamos dizer que acha a vacina, que vão achar. Vão achar, deram uma previsão de 6 meses. Acham algum medicamento que combinado, tipo fazem com HIV, um coquetel de medicamentos para poder tratar. Vão achar. Ok. Sabe o que vai acontecer? A galera que tá vivendo quarentena, quando é tipo o cachorro preso, quando soltar da coleira. Então eu chego a arriscar que o próximo carnaval, meu irmão, te prepara. Vai ser Sodoma e Gomorra na rua, mais do que já é. Quer dizer, porque a galera vai o cara vai porque são duas coisas. Primeiro, ficou preso, com aquela energia toda retesada. E segundo, não sabe se daqui a um mês vai ter outra cagada dessa. Pior ainda, eu vou ter que ficar preso de novo. Então, eu vou aproveitar agora que tô livre. E assim pra tudo, a galera, porra, parou Hollywood, parou a indústria de entretenimento, um monte de farmácia um monte de negócio pequeno tá falindo, pizzaria, não sei o que, só as grandes cadeias estão sofrendo, não sei o que. Tá, cara, mas quando voltar, vai voltar com caralho. Você não tá doido pra sair pra comer uma pizza? Sim. Você não tá doido pra sair pra se reunir com a galera e tomar uma cerveja? Sim.
Todo mundo tá assim, cara. É verdade. Quando voltar, essas porra vão tudo lotar e vai voltar com tudo assim. Vai ser um pico também da galera do consumo. Altíssimo. Vai ter uma chuva de menino nascendo em novembro. Vai ter de tudo, cara. Vai ter triste, de tudo. Né, cara? Eu acho triste, na verdade. Mas é a humanidade, os caras loucos. A gente, aqui em casa, velho, a gente passa pelas pessoas e diz, gente, ó, coronavírus aí tá. Que porra nenhuma. Não tô encostando em ninguém aqui, tô só na rua escutando música. Tá bom. Isso o foda porque global, não é só ele que morre, né? Ele passa pra todo mundo, né? O foda é isso. Pois bem, queridos senhores, chegamos aqui ao final de mais um Mr. Play. Esperamos que você tenha gostado desse nosso bate-papo aí. Muitos assuntos, muitas coisas foram abordadas neste podcast especial, né? Assuntos de um podcast qualquer, pensamentos de um hangout qualquer, ainda não decidi o nome. Talvez reflexões de um bate-papo qualquer, não sei. Pode virar série? Talvez, né? Quem sabe isso não vira uma série aqui no Mr. Play. Talvez um spin-off. Tem muito ainda o que se pensar. Esperamos que você tenha gostado mais uma vez. Quero agradecer aqui ao senhor Felipe Canela do Papo Canela, ao senhor Sebastian Carlos do Cerveja Barata e Três Sonidos. Caso você queira conhecer mais o trabalho deles, eles estão aqui na nossa casa, meu amigo, aqui no Turno Livre. Toda quarta e segunda-feira aí um podcast novo de alguém vai estar no ar. Do Felipe Canela também está saindo semanalmente. Cerveja Barata está saindo com um pouco mais de demora, mas está saindo também. Se você quiser conhecer, já tem 2 Cerveja Baratas e 3 ou 4 Sonidos também no ar para você dar uma ouvida. Papo Canela já tem um episódio no ar até onde eu me lembro, né? Pode ter mais, não sei. Mas confere aí no feed, cara. Vai aí no feed, no Spotify, no Deezer, no iTunes, aonde você achar melhor. E procure por esses maravilhosos episódios, certo? Siga a gente também nas redes sociais, não se esqueça, Turno Livre em todas as redes sociais. É só você procurar @Turno Livre. Se você quiser seguir os participantes individualmente, você pode seguir. Todos os links para as redes sociais, as principais, estão na descrição desse episódio. Vai lá, dá um page view pra gente e siga e faça um podcaster feliz. Bom, continue ouvindo os podcasts aqui do Mr. Play. Nos vemos numa próxima. Um forte abraço e até lá. Falou. Tchau, tchau.